Boa noite. Boa noite, família. Bom tê-los aqui. Hoje eu vou falar sobre o juiz eterno. Atos 24, versos 24 e 25. Está escrito assim: Passado alguns dias, Félix veio conduzi-la, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: Por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Que o Senhor nos fale o coração. Amém. Queridos, por que pregar sobre isso? É tão sinistra a coisa, como é que anda o clima nesse tema. Tem um pastor bem relevante no Brasil, ele é formador de opinião, aquele tipo de pastor que ele não só se... Igual basicamente, a minha influência está aqui, basicamente. Tem amigos, tem pessoas que, de uma certa forma, me ouvem, mas, basicamente, a minha influência é a liderança aqui e vocês. Mas esse pastor não. Ele ganhou mídia, ele ganhou principalmente o YouTube e outras mídias mais, e um dia ele decidiu dar uma louca nele e ele tuitou: Eu creio no inferno, mas ele está vazio. Isso é uma doutrina maligna, satânica, que diz que é universal a salvação. Jesus morreu pelo pecado de todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, na cabeça deles, se todos estão no amor de Deus e se todos estão no sacrifício de Cristo, não há mais condenação. Mas não foi bem isso que o Senhor Jesus nos falou, nós já sabemos que isso é furada. Crer nisso é extremamente danoso para a nossa vida e pode nos levar a prejuízos. Então, eu creio no inferno, mas não creio que Deus queria o encher de gente. Eu creio no inferno, mas não creio que Deus fez ele para seres humanos. Eu creio no inferno, mas como diz a Bíblia, ele foi feito para Satanás e seus anjos. Mas infelizmente, lá, esse ambiente do lago de fogo, e eu sempre digo isso, né? O ambiente do lago de fogo é uma realidade genuína e nós precisamos falar dela. Sabe por quê? Hebreus 6, verso 2, diz que juiz eterno é princípio elementar da fé. Então, o mais novo cristão, ele deve saber sobre o juiz eterno. Eu quero introduzir com essa questão de Paulo, porque foi interessante. Félix, ele estava ouvindo Paulo no intuito de Paulo molhar a mão dele para ser liberado. Ele achou que Paulo iria dar dinheiro e ele ia falar: não, esse homem não tem nada não, libera ele. Só que, de repente, o assunto de Paulo fica denso. Paulo começa a falar da vida em Cristo Jesus. E o que Paulo podia falar? Se fossem os evangelistas de hoje. Que você é o centro do coração de Jesus, que Jesus morreu por você porque ele não sabia viver sem você. Meu irmão, se tem uma coisa que Jesus é pleno. Ele sabe muito bem viver sem você. Ele pode viver sem você. Ele não precisa de você e nem de mim. De nenhum de nós. Nós precisamos dele, mas nós não temos o direito de afirmar que Jesus precisa de nós. Ele não precisa. Literalmente não precisa. Então o que a gente precisa compreender? Quando Paulo vai falar do evangelho, o assunto fica denso e ao falar para uma pessoa que talvez tinha o mínimo de conhecimento, porque uma esposa judia, então esse homem devia ter algum tipo de conteúdo de fé. Ele estava curioso para saber sobre Paulo e o que Paulo pensava, mas ele não podia prever que Paulo fosse abrir a boca, falar de justiça, você entendeu aqui? Domínio próprio e juízo eterno. E a Bíblia faz questão de especificar os assuntos tratados por Paulo. Se você senta com alguém, alguém fala assim: cara, qual é o motivo da tua fé? O que você pode falar da tua fé? O que você falaria? Você iria falar com alguém que quer Jesus sobre o juízo eterno? E não é mandando ninguém para o inferno. Paulo não está falando sobre inferno, ou ir para o inferno, vai para o inferno. Paulo está falando sobre juízo eterno. Hoje eu quero tentar tirar um pouco de preconceito do teu coração de tratar do assunto. É muito triste você saber que isso é um assunto básico da fé. Pouco tratado, mas é. Então, meu primeiro ponto é a própria mensagem do juízo eterno. Preste atenção.
O evangelho que se prende a falar de esperança para essa vida, apenas para essa vida, ele não é o evangelho de Jesus. 1 aos Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos. Por quê? Tinha uma seita que não cria que os mortos ressuscitam. Então o que eles faziam? Falavam, não tem ressurreição dentre os mortos. Qual é o problema para a nossa fé? Se não existe ressurreição, se Jesus não voltou dos mortos, ele não venceu a morte. Se ele não venceu a morte, nós ainda continuamos nos nossos pecados. Se Jesus não pagou o preço e ainda superou isso tudo, você e eu estamos presos, aprisionados na mesma condição anterior a Jesus. Agora, quando Jesus ressurge dentre os mortos, ele ressurge para a nossa vitória. Aí, uma crença que não acredita na vinda dos mortos de volta, na ressuscitação de mortos, ela é uma crença falha, porque ela não acredita nem no juízo eterno. E essa crença tinha se disseminado pela igreja dos Coríntios. Aí, de repente, Paulo está argumentando sobre ressurreição. E aí ele diz, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Tem cristão que a fé dele só se explica por um problema que ele tem, por uma circunstância que não muda, por alguma coisa que Jesus fez por ele. Ele não tem expectativa futura. Por que tanto a gente não ama a vinda de Jesus e a gente não tem uma leveza de tratar disso? Tem cristãos querendo que Jesus não volte. E não é porque alguém que ele ama talvez não iria nessa leva. É porque ele não crê naquilo. É porque ele talvez ache que Jesus deveria melhorar essa vida aqui, está tudo certo. É um absurdo. Consumação dos séculos é um assunto muito claro e Jesus vem. Então, entender o evangelho apenas como algo para essa vida é tornar a obra de Cristo pequena, para não dizer insignificante. Dizer que Jesus veio para melhorar o ambiente do pecado, para melhorar o ambiente imperfeito, para trazer um pouco de leveza para o peso que o pecado trouxe. Achar que o evangelho é uma melhoria para essa dinâmica aí que está acontecendo perdida, do homem maligna, entregue a Satanás. Dizer que Jesus veio apenas para que a gente tenha um pouco de leveza, não tem como não ser redundante. O assunto parece que o evangelho hoje é isso, esse modo de crença que traz um pouquinho de leveza para a vida. O evangelho que se propõe a responder somente essa etapa, ele é um evangelho faltoso. O evangelho, ele deve proporcionar às pessoas resposta para a eternidade, o que vem depois disso. E disso que dura pouco. Como que a gente pode focar? O evangelho está tão ridicularizado, está tão insignificante, porque ele foca demais numa vida insignificante. O que a gente vai fazer aqui? Paulo disse, se não tem ressurreição dentre os mortos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele disse, não tem expectativa, não tem nada. É isso aqui. Paulo disse, então eu perco toda esperança, porque a minha esperança está no porvir, justamente naquilo que se conclui, naquilo que está por vir, por se estabelecer, no pós essa vida, pós esse momento. Então o evangelho, ele responde também, mas não apenas esse momento. 1 Timóteo 4:8, o apóstolo Paulo diz isso, que o evangelho, ou ele chama de piedade, a vida com Deus, ele diz, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Há algo que está por vir, há um todo para se descobrir, há um todo para se estabelecer. Deus, ele está trazendo, ele vai trazer novos céus, nova terra, onde habitam a justiça, e nós estamos sendo preparados para habitar esse lugar, para sermos cidadãos desse ambiente. Como é que nós vamos ficar presos a apenas essa vida? Então a nossa mensagem, ela não muda simplesmente o presente de alguém, ela muda a eternidade da pessoa. Pedro, ele não falou, para onde iremos nós se só você tem a resposta que me faz ser um bom empregado ou um empregador? Pedro disse, você tem palavra de vida eterna. Então nós precisamos compreender que a mensagem do juízo eterno, ela não se prende, gente, a trazer sobre nós peso, medo, que é o meu segundo ponto.
A gente não pode pensar que essa mensagem, ela tem um objetivo de gerar medo, ela tem um objetivo de trazer um peso, ela tem o objetivo de amedrontar, de colocar as pessoas sobre a parede. Eu vou terminar dizendo que é o contrário. Preste atenção aqui. Se ela não tem esse objetivo, qual é o objetivo que ela tem? Essa mensagem faz a gente pensar que Deus governa tudo. Sabe por quê? Os seres humanos, eles estão entregues a si. É isso que Romanos 1 trata. Que no pecado, quando o homem ignora Deus, chega um ponto onde Deus entrega o ser humano ao seu coração. Saiba de uma coisa, com todo bom português, se você agora está pecando gostoso, se o pecado não te causa dor, se o pecado não te causa nenhum tipo de incômodo, vou chamar até incômodo, se o pecado para você é o teu habitat natural, se o pecado para você é confortável, nós estamos com algum problema aí. Porque a Bíblia diz que quando Deus, ele cansa, ele observa e ele vê que o homem nega tudo que ele revela. O homem nega a comunhão com ele o entrega à mercê do seu próprio coração, aos desejos do coração. Esse é o ato mais cruel para mim, cruel não, perdão, mais doloroso de enxergar. Por quê? Porque Deus nos entrega para ficarmos à disposição do nosso coração para fazer o que a gente quiser, mas Ele quer que saibamos uma coisa, nós precisamos anunciar a todos nós, essa é a mensagem. Tem alguém que governa tudo isso, e a princípio ele te deixa fazer o que você quiser, mas ele voltará para que você preste contas a ele. Romanos 14:12 diz que cada um prestará conta de si a Deus. Hebreus 4:16 fala que todas as coisas estão nuas e descobertas diante dos olhos daquele de quem haveremos de prestar contas. Todos precisamos comparecer. E é justamente a mensagem de Apocalipse 20, verso 11. Apocalipse 20, verso 11, é aquele famoso momento onde o trono branco é estabelecido. E João fala assim: e vi grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Quando se estabeleceu o momento do juízo, Kátia, todo mundo tentou fugir. Ele falou assim, mas esconderijo nenhum havia para eles. Ou seja, não se pode fugir desse momento. Aí ele disse, vi também os mortos. Opa! Os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Aqui acontece, foram abertos livros. E ainda o outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados onde? Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. O inferno não é o destino último da humanidade, é o lago de fogo. Eu sempre brinco que nessa questão não tem nada ruim que não possa piorar. O inferno já está ruim. Agora, você percebeu uma coisa aqui? Ninguém pôde fugir. Tentaram. Mas como pode? Estabeleceu, o trono foi posto, o momento do juízo vai ser feito. Foram trazidos os livros, todos, grandes e pequenos, tiveram que ressuscitar. Volta de tudo, todos os mortos voltam, todos voltam, eu quero contas. Gente, já bastava o que eles fizeram. Já bastava a decisão que tomaram. Eu quero que você entenda uma coisa. Existem coisas que você faz nessa vida, ao ouvir o evangelho e renegá-lo, que define a tua eternidade. Marcos 16, quando Jesus está ensinando, Marcos 16, quando Jesus está ensinando sobre a nossa missão, ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será
João 3, só de pegadinha, vamos ler no 16. João 3,16 diz assim, vou ler com você aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele não crê é condenado. Ele não enviou para condenação, mas quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê, fala por favor. Tem coisa que você pode fazer que antecipa a sentença. Eu quero ler mais um texto, Tito, lá no capítulo 3, 10, que eu quero mostrar que gente problemática pode não ser tão assim, o cri-cri de Jesus, pode ser alguém que está indo ao inferno. Evita a pessoa, evite. Interessante, ó, o evangelho pedindo para evitar. Olha só, André. Nosso evangelho é ame no sentido de que tem gente que já foi. Olha aqui, evita a pessoa que provoca divisões. Depois de admoestá-la uma ou duas vezes, tem limite, tá? A gente chama a sua atenção, adverte você, chama você de novo, discipula você, mas tem limite. Tudo tem limite. Tá ouvindo aí? Então, cuidado, os limites acabam, né? Limite. Tem uma hora que acabou. Pois você sabe que tal pessoa, você sabe, olha o ensino, está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Ela não precisa do dia do tribunal, ela já está. Aquilo que ela vive, a forma como ela faz, já o condena. Então a pergunta é, por que precisou de trono? Porque todos prestarão conta. Teremos que comparecer, teremos que dar conta de todas as nossas obras. Vai ter alguns que eu vou ter que achar. Mateus 12, 36. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferiram. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. É interessante que precisaremos passar por um momento onde as nossas obras serão avaliadas. Daqui a pouco eu causo distinção entre nós, a igreja, e entre aqueles que não quiseram. Mas, a princípio, você tem que saber o seguinte, as pessoas terão que prestar conta de si. Eu creio que não foi colocado, coloca o texto de Hebreus 4,16. Não é 4,16 não, 13. Não há criatura que não seja manifestada em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele que temos que prestar conta. Pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga minhas contas, não saber o que se passa comigo não é da conta de ninguém. Pois é, meu irmão. É da conta do Senhor. Hebreus 4,13 nos explica uma das coisas que a gente precisa compreender. Nós não teremos como passar por esse julgamento dizendo assim, Deus, mas não vai ter como. Você vê o pavor que os homens terão, eles não terão argumentos, eles terão medo. Eles quererão evitar esse momento. Mas a mensagem hoje, ela não pode ser uma mensagem que tenta causar o espanto, ela tem que causar responsabilidade. Principalmente para nós cristãos. Por quê? Aos que não foram achados no livro da vida foram tacados no lago de fogo. A todos aqueles que estiveram escritos no livro da vida e aqueles que creram, foram batizados e foram salvos, a esses, o que acontece? A gente precisa compreender que existe um segundo momento. O momento que 2 Coríntios 5 chama de o tribunal de Cristo. Verso 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o bem e o mal que tiver feito pelo corpo. Compreenda uma coisa, a condenação terá graus. Não será uma coisa aplicada a todos de modo coletivo. Será analisado. Jesus fala de pessoas que terão maior juízo. Para nós, você precisa entender uma coisa, nós também seremos salvos. Mas a nossa salvação não significa que nós não teremos uma salvação com prejuízo. Você terá que dar conta, presta atenção aqui,
eu não sou salvo por obras, pastor, mas você terá que dar conta das obras que você fez depois que Jesus entrou em você. Por quê? Porque nada vai justificar o fato de Jesus ter entrado em você e você ter vivido obras velhas. Nada vai justificar o fato de você ter vivido obras pecaminosas estando em Jesus. De você não ter tido forças para servir e fazer o que tem que ser feito. Nada vai justificar esse fato. Então, por isso que ele diz, diante do tribunal de Cristo, nós vamos comparecer para receber o que fizemos por meio do corpo. 1 Coríntios 3. Nos fala das nossas obras sendo julgadas. E, querido, aqui eu queria que fosse um plenário só de pastor. Ou se a gente pudesse falar isso só para o pastor. Sabe por quê? É possível que muitas igrejas tenham tornado Cristo não mais o fundamento. Jesus aparece lá na parede, mas o fundamento da construção não. Paulo diz em 1 Coríntios 3, 9, que nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras e edifício, a igreja. Ele diz, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aqui vem uma palavra, uma ressalva. Você precisa entender, o fundamento é o mesmo, mas tem gente construindo coisa porca. Gente, é possível que mesmo sobre Jesus a gente não receba a mesma recompensa. É possível que mesmo como cristão você não esteja edificado, trabalhando corretamente, trabalhando fielmente, fazendo da igreja o melhor que se pode fazer. Você está dando o pior para construir a igreja de Jesus, e isso terá consequências. Ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, dia com D maiúsculo, dia do juízo, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Aí ele vai colocar algumas outras coisas, sobre destruir o templo do Espírito e tudo mais. Porém, pare e pensa. Seria justo alguém que pegou toda a obra que Jesus pode fazer, se lançou sobre ele como fundamento, construiu algo porco, Kátia, e essa pessoa ter tudo aquilo de alguém que tratou o fundamento com um tal respeito, construiu sobre ele com o melhor que podia. Seria justo, se no dia da vinda é dia de tribunal, seria justo, teria justiça aplicada em alguém que desprezou o que podia ser, em alguém que deu tudo pelo que podia ser? Há uma diferença entre nós, mesmo cristãos. Há mais rigor na condenação do não crente, há menos rigor. Isso será claro. A Bíblia diz que a geração de Jesus, Sodoma e Gomorra, que foram destruídos, se levantariam e falariam contra eles. Porque se lá fosse feito os milagres de Jesus, ele falou que eles se arrependeriam. Então ele está falando, tem gente que tem uma oportunidade tão grande que essa pessoa já era para si condenação. Estamos juntos? Não terá como fugir, mas a mensagem é uma mensagem para você saber que tem alguém que governa. Então, meu irmão, fica tranquilo. No Brasil, há quantas coisas que ofendem o evangelho e a glória do nosso Deus, quantas coisas perseguem a igreja, ou quantas igrejas não levam a sério o evangelho de Jesus. Fica tranquilo, um dia todo mundo vai querer se esconder e não vai achar com esconderijo. Todo mundo vai querer argumentar, mas como que vai ser? Eles só serão julgados por aquilo que se abriu no livro. Então saiba de uma coisa, se o nome não esteve lá no livro da vida, já era. A obra é só para saber o seguinte, vamos abrir teu livro só para saber o rigor que eu aplico sobre você, o quão ruim você conseguiu ser, ou o quão menos ruim você conseguiu ser. Agora, para quem está em Jesus, meu irmão, nós não podemos continuar nas mesmas obras. Não há justificativa para estar nele e construindo qualquer coisa. Seja o melhor que você pode. Faça o melhor que você pode, pois a graça está posta para todos nós. Veja cada um como edifica. Cuidado. Pastor, eu estou vendo coisa torta dando certo. O problema é seu.
porque o juiz também está vendo. Ele vai abrir o livro. Ele vai abrir o livro. Nós não seremos tratados como aqueles que serão condenados, mas nós também seremos tratados com rigor. Dentro disso, eu quero colocar um princípio muito claro, e você precisa congelar esse princípio dentro do teu coração. Bota aí dentro e finca, não deixa ele sair. Não há esperança fora de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Quando se fala de juízo eterno, a gente pensa em algumas coisas. Poxa, será que não tem um purgatório? Não sei se você sabe o que é, uma ideia de que você vai para algum lugar e por sofrimento você vai se limpar, se purificar dos seus pecados, pagar. Pastor, será que a gente não volta até a gente evoluir? Não. Claramente, não. É um tiro só. Tem que ser certeiro. Por que eu disse que não há esperança fora de Cristo? A única coisa que elimina a condenação é o sacrifício de Jesus. Hebreus 9, 12 diz, pelo sangue de bodes e de bezerro, não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Jesus entra e olha o tamanho da obra que ele faz, Hebreus 9, 12. Deixa aí, e daqui a pouco a gente vai para 26. Ele entra, não com sangue de animais, com o seu próprio sangue, ele causa em nós, por nós, aliás, uma eterna redenção. Então está posto. Jesus é a única esperança para a nossa vida, para que não sejamos condenados com os demais. O verso 26 diz assim, ele está falando que o sacerdócio entrava de ano após ano, tentando limpar, Anselmo, né, fazendo o ato ali do dia da expiação. Ele diz, se não fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes. Está falando que Jesus, com um ato só. Aí diz, se não fosse assim, ele teria que ter sofrido anualmente, sempre. Aí ele diz, agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, mais uma vez essa frase, uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Por favor, o que é aniquilar alguma coisa? É acabar, é tirar. Aí ele diz assim, e assim, como o homem está ordenado morrerem uma só vez, e depois, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Cara, uma vez por todas, uma vez por todas, uma vez por todas. Foi uma tacada só e ele fez. Agora, vamos lá. Ele fala que ele aparecerá uma segunda vez, né, para tirar o pecado. Porque ele não virá, essa obra já foi feita. Ele virá para um povo que não está em pecado. Ele já é o Cordeiro de Deus. Grita aí, que? Se Jesus não veio para aniquilar o pecado, esse texto é muito mentiroso. Vamos mudar aí, né? Veio para dar uma melhoradinha da gente. A gente poderia reescrevê-lo assim. Mas não, ele manifestou uma só vez. Foi tão eficaz que ele fez. E ele quebrou o poder do pecado. Como você justificará suas obras depois que ele entrou na sua vida? E você vai continuar dizendo que o pecado está aí. Ou como que você vai querer que o seu vizinho que cuida dos gatinhos, olha como ele é bom, pastor. Não, ele é menos mal. O que ele faz com os pecados dele? Não, mas eu conheço meu avô é doçura em pessoa, ele só não é cristão, o só é tudo. Não, eu conheço meu vizinho, ele é do Médicos Sem Fronteiras, vai para o inferno voando de avião e indo lá salvar pessoas. Porque não há esperança fora de Cristo. Será possível que a gente não entende isso? O que fazemos com os pecados que praticamos? Aonde limpamos eles? Você acha mesmo que ser doador de órgãos, eu vou doar meus órgãos quando eu morrer? Faz bem, vai estar morto, né? Vai mudar o quê? Vai mudar o quê? Pastor, eu sou doador, eu adoto uma criança, eu dou meu dinheiro e vai para o inferno sendo doador.
Porque como que você lava? O que te faz? Se Deus estabelecesse vários meios de salvação, a gente poderia acessá-los. Mas nenhum deles tem o poder de tirar pecado. Então não há esperança. Não se engane. Pastor, só falta Jesus para o meu vizinho, falta tudo. Mas ele é gente boa. Então, futebol, papo de calçada, isso é uma delícia, sim ou não? Gente, eu arrumo um pessoal para bater uns papos de calçada comigo. Vizinho, gente boa. É gente boa, mas não é gente salva. Mas eles são bons, eles varrem minha calçada. Então, é um bom varredor de rua que, se ele não entender o sangue de Jesus, se você não pregar para ele que Jesus fez um sacrifício no lugar dele, se ele não depositar toda a confiança dele num só ato, de uma só vez, ele vai para o inferno sendo bom. Ah, eu não acredito assim. O homem foi ordenado a morrer uma só vez. Não volta, não tem reencarnação. Vindo depois disso, o juízo, não tem purgatório. É só esperar a sentença. Lembra? Não creu, não foi batizado, não foi salvo. Lembra? Foi advertido uma, foi advertido duas, no sentido de agora está pervertido, condenado. Não há, gente, a gente não pode amenizar. E eu acho que eu não tenho aqui aonde falar isso, mas eu vou acrescentar uma coisa. Você percebeu que o nome do juiz é eterno, né? Pastor, eu não gosto de igreja, não gosto de crente. Fique tranquilo. Deus, por causa dos seus pecados, na eternidade, ele também vai fazer um ato que é como se ele não gostasse de você. Eu fico doído com as expressões. Tem uma expressão que você não entende. Deus hoje, ele ama o mundo. Ele está expressando o seu amor. Mas tem expressões tão duras sobre a vinda e o juízo dele. Sabe? Ele está falando de perseguidores em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Ele está falando dos perseguidores da igreja. E ele diz o seguinte: o fato de estarmos sofrendo, vamos lá no 3, capítulo 1, verso 3 de 2 Tessalonicenses. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada dia mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Todo cristão é progressivo, né? Nunca anda para trás. Ele não é uma montanha-russa, ele é sempre crescente. E é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Aí olha agora que interessante. E isso é sinal evidente do justo juízo de Deus. Ele está falando, a perseguição sobre a igreja é um justo juízo de Deus. O que vai acontecer? Para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus. Depois que Deus faz a obra, Anselmo, ele espera. Depois que ele faz a obra, ele fala assim, agora vamos ver a firmeza do que eu fiz. Pode provar o que eu fiz, porque não é fajuto, é uma boa obra que eu estou fazendo. Então eles vão mostrar o que eu fiz neles, que fazem eles ficarem dignos. Isso se repete em Colossenses. Ninguém é digno do reino, mas quando entra no reino, mostra que a obra que Deus faz o dignifica do reino. Pegou ou não pegou? Ninguém é digno do reino, Kátia, mas todos que entram no reino vão mostrar, vão revelar o porquê que Deus pode falar que esses serão salvos. Porque a obra que Deus faz neles é tão bem firme que faz isso. Olha, considerados dignos do reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que aquele que ele retribua com tribulação, aqui entra a questão do julgamento, aos que causam tribulação a vocês. Lascou para o nosso Supremo. E que dê a vocês, o que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco. Quando do céu, tem um tempo para isso, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança, olha o termo, contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Banidos, fica tranquilo, você que não gosta da adoração, você será banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Ele não vai querer te ver.
Pode ficar tranquilo. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em, não é por. Jesus vai falar, olha eu na Andressa. Ele vai falar, olha eu em você. Ele vai ser admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Admirado, glorificado. Só que também tem os banidos. Para onde o homem pode fugir da face de Deus? Não existe esse lugar. André, Deus vai provocar um ambiente onde ele não esteja para punir o homem. Fala, Deus está no inferno, gente. Tudo, todos os lugares que tentarmos fugir, lá o Senhor habita. Só que vai ter um lugar que ele vai falar assim, ali eu desprezo. E vou te colocar lá porque você não me quis. Como que você não pode contar às pessoas essa mensagem? Não assim. Eu estou te fazendo com todo o teor dela para você entendê-la. Mas como que você pode ficar pensando que pregar é para encher uma igreja? Fala para mim, fala. Você entendeu isso aqui, gente? Banir uma pessoa, vingar, vingança. Você não entendeu? Jesus vai vir com cara de ursinho para nós e leão para eles. Ele vai vir com amor total pela igreja, mas com total fúria. Nesse dia não tem misericórdia, Diogo. Misericórdia é hoje. Ele está falando, fica tranquilo, eles estão matando vocês cristãos, estão arruinando as igrejas, está tudo bem. Um dia a gente vai dar tribulação para eles. Isso, Deus está mostrando como é que é digno, vocês são dignos do reino dele. Agora vai ter o dia. E Paulo nos chama outro dia, ele fala, é o dia da vingança, o dia que eles serão banidos. Banidos da face de Deus. Privados da presença do Senhor. Você não tem noção. A Bíblia fala que Deus faz com que o sol nasça para maus e bons. Você tem noção que Deus ainda governa toda essa bagunça para maus e bons? Ainda há uma graça comum. A criação, Deus governa a criação, Deus não permite a gente ficar tranquilo. Se um meteoro acertar a terra é porque Deus quis. Tem precisão naquilo que Deus faz. Tem precisão em toda a criação dele. Eu não me aflijo. Vai passar perto, vai causar. Se causar, Deus quis que causasse. Ele governa tudo. Só que vai ser um dia que ele vai falar assim, aqui eu me privo de estar. Daqui eu removo minha presença. A gente não entende que a presença dele é um privilégio. Sabe, a pessoa pode ser a mais horripilante, ateu, à toa. Eu chamo de à toa, sabe por quê? Tem gente que vive para provar que Deus não existe. Isso aí não é ateu, isso aí é crente ao contrário. Que ele tem tanta dúvida se Deus existe ou não, que ele vive para provar que não existe. Se ele não existe, por que você tem dificuldade de entender? Então, some. Vai viver a tua inexistência da presença de Deus. Prova, pastor, prova para mim então. Prova que Deus existe. Por que ele existe? Eu creio que ele existe. Creio. Para mim é o suficiente. Tá tudo bem. No dia que você tentar se esconder, você vai ver que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá para viver longe do seu amor. Não importa onde for, ele olha para mim com braços abertos. Cantei diante do trono infantil, para ficar mais amenizada a situação. Não cantei a vinda de Cristo da Damares. Ela fala que as placas tectônicas, meu Deus, o negócio é bem, olha, é bem elaborado. Não dá para correr nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca como seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Tem como botar algumas coisas boas para tua criança ver, não tem não? Hein? A graça comum está para todos. Se a pessoa está lá, meu irmão, ela está mal, ela vira e fala assim, Deus, eu creio no Senhor, me ajuda. Ele fala, opa, estava mortinho da Silva, hein? Estou aqui. Vamos falar, vamos conversar, vamos relacionar. Hoje,
todo aquele que invocar o Senhor será? Por que você não quer contar essa história para os outros? Como ouvirão? Como crerão? Como crerão daqueles que nada ouviram? Você tem a mensagem que a pessoa precisa. Por que você não conta? Você é perverso, hein? Você é perverso. Meu último ponto. Ninguém entra na vida por medo. Guarda isso no seu coração. Por isso que a mensagem do juízo não é medo. É consciência de prestação de conta. Tinha um rapaz aí, eu não quero entrar em polêmica em nada, mas assim, eu vi o vídeo dele, estou para ver o vídeo, mas assim, o enunciado do vídeo eu sei onde está o vídeo, enfim, verei quando tiver tempo. Que ele falava que ele estava com medo de ir para o inferno. A Bíblia fala que se o nosso coração nos condena, maior é Deus. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança... Gente, não é medo do escuro, não é medo de não dar certo no trabalho. Aquele medo ali, leia lá, por favor, 1 João 4, é um medo de condenação. Ele está falando que a gente não pode viver por medo. Não há cristão genuíno amedrontado. Você tem medo do inferno? Você está indo para ele. Eu não tenho medo nenhum do inferno. Você tem medo, Andressa? Está com medo de ir para lá? Com medo? Que bom. O medo pressupõe condenação. Isso que João falou. Foi João, gente, foi eu não, tá? O medo pressupõe que você tenha condenação, tenha coisa. E essa pessoa que falou, eu entendo por que ela está falando isso. Ela falou todo no contexto que eu não quero trazer aqui. Não nos cabe. Certa vez um pessoal sentiu medo. Olha a pregação do evangelho como funciona. Mateus 3:7. Se alguém entra aqui, Anselmo, e fala assim, cara, eu estou aqui porque eu tenho medo do inferno. O que a gente falaria para ele? Seria esse o discurso? Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de cobra, quem deu a entender a vocês que vocês podem fugir da ira que está por vir? André, o camarada virou, gente, olha aqui para mim, por favor. O camarada virou para você, o adolescente virou para você e falou assim, eu estou aqui porque eu tenho medo de ir para o inferno. Aí você vai falar o que para ele? Você não vai chamar ele de cobra, só cobra. Quem te falou que tu vai fugir da ira que está por vir? Você não vai ter coragem de pregar isso aí, né? Você entende que o evangelho não pega ninguém por medo? O que vem depois disso? Esse é o evangelho. Produza fruto digno de arrependimento. Mostra que você quer mudar. Porque senão o que vai acontecer? E não pense que vocês podem dizer uns aos outros, temos o pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surja a filha Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você entendeu? Não tem mais como argumentar. Agora, quantas igrejas estão cheias de gente com medo do inferno, gente? Medo do inferno não leva para a vida. Conscientizar as pessoas do trono não é amedrontá-las. Você tem que falar. A última pregação tem que ser que elas ignorem tudo. Pastor, eu não quero nada com Jesus. Pastor, eu sou um cristão meia boca e eu vou para o céu. Eu creio assim. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não creio que você é um cristão meia boca e você vai para o céu. E deixa eu te falar uma coisa clara. Tá tudo bem, brinca comigo. Mas você vai prestar conta para ele. E eu tenho certeza que eu não legitimei a tua vida de pecado. Pastor, as pessoas podem ignorar, ainda podem ouvir isso para a gente, só não pode ouvir igual a mulher. A gente estava lá no Nova Iguaçu, no Top Shop, esperando o ônibus, aí passa uma mulher com um homem andando na frente dela. Ela falou assim, eu não quero nem saber, eu já te falei tudo que eu tinha que falar. Agora, se você for para o inferno, a culpa é sua. É quase isso, a gente tem vontade de falar isso. Mas aí tu fala o seguinte, só saiba de uma coisa, você precisa compreender que de tudo isso você vai prestar conta a Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus não cobriu tudo isso. Vocês entenderam? O último da pregação é o anúncio do juízo.
Pastor, juízo eu não faço sobre ninguém. Para mim, eu quero é que todo mundo se converta. 2 ou 3 vezes eu acho que está pervertido. Gente, tem indivíduo que já foi, cara. Já deu. O evangelho não é informativo. O que você falou, o que eu falei, o que o outro falou, não creu. O que fazer com um indivíduo desse? Ele renegou toda a oportunidade dada a ele. Pastor, e quem define isso? Eu sei que 1 ou 2 vezes Paulo quis dizer dê oportunidade. Eu nunca vou me negar a ninguém que vier e falar eu quero Jesus. Agora, aquele que disser eu não quero, eu vou falar assim, ó, tá tudo bem. Você falou, fala de novo, fala de novo. Assina aqui, assina aqui. Assina aqui, por favor, assina aqui. Dá para bater uma foto? Peraí. Vamos reconhecer, que agora tá tudo por foto, selfie. Reconhecimento facial. Vamos fazer o reconhecimento. Pai, reconhecimento facial, bota a força aqui. Faz uma carinha de quem vai para o inferno. Agora é contigo. Tu não quer? Não, não quero. Jesus falou isso. Entrou numa casa, não quis. O que faz, Anselmo? E, gente, sabe por quê? O evangelho só é essa porcaria de entra e sai de igreja, de vai e volta, de Jesus me quer, ele me quer tanto que ele não vive sem mim, porque a gente ainda não pregou o que tem que ser pregado. As pessoas precisam saber que para tudo que elas renegam tem um juízo. O problema é que tudo que elas renegam, quando aquele momento acontecer, Kátia, agora não tem nada definido, Kátia, não tem nada. Eu só sou assim, se falar para mim, se o Diogo vier para mim e falar, pastor, não quero mais que fale de Jesus para mim, olha, tem outros, meu filho, a fila anda. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Deus ele teve que ministrar meu coração, porque eu nunca perdi um amigo. Que isso, pastor? Eu ia atrás de todos. Não tem na minha lista. O André eu perdi por falta de contato. Mas nunca brigamos. Se brigamos, nem lembro. Eu briguei com o Edson, né? Edson já veio até, ele já me perdoou, porque veio até me ouvir pregar como pastor. Eu não tenho amigos que eu saiba, eu não tenho inimigos, entendeu? Então eu era uma pessoa que eu ficava tentando manter todo mundo na minha vida, todo mundo. Todo mundo. Vem, não some, não afasta, não. Eu, de um tempo para cá, eu tenho deixado afasta, tudo bem. Hã? Não é, porque tem isso. Você tem que dar liberdade. Isso é amizade, quando você consegue dar espaço às pessoas. E aí eu comecei, mas eu era esse cara. Quando eu entrei no ministério, eu comecei a sentir um mal. Que as pessoas olham nos teus olhos. Paulinho vai lembrar agora de uma coisa que a gente comentou lá no discipulado. As pessoas olham nos seus olhos, Paulinho, e falam assim, ó, eu nunca te abandonarei. Teu Deus será o meu Deus, para sempre. Teu povo é meu povo. Até que... Rapaz, elas somem, desaparecem. E, gente, eu não creio mais nisso. Falar assim, pastor, você é o meu pastor para sempre. Você vai batizar meus bisnetos. Tá bom, irmão, amém. Enquanto você puder mantém isso, eu vou ficar feliz, vou acreditar, vou até falar para os outros que você falou isso. Depois que você foi embora, eu não vou falar, tá vendo? Pô, falou dos bisnetos. Chegou nem nela. Entendeu? Eu não vou fazer isso. Sabe o que a gente tem que começar a fazer aqui agora, gente? A fila anda. Ei, tem uma índia lá, ó, com o Vinícius, que não ouviu falar o nome dele. Tem um monte de família chorando, que não sabe que precisam dele. Sabe da existência. Vem filme, tem alguma igreja do lado da casa dessas pessoas gritando no microfone? Tem, sempre tem. Meu sonho é o dia que essa igreja vai ser totalmente acústica. Ninguém vai saber que tem culto aqui. Só se vier aqui. Para mais aumentar o trabalho, André, a gente vai ter que divulgar. Tem um culto ali, ó. Onde? Onde? Ali, ó, a porta está aberta lá, está acontecendo louvor. Que música que eu não estou ouvindo? Isso. Porque louvor de igreja não é evangelismo, gente, é por perturbação sonora. Eu moro numa igreja e uma igreja do lado. Hoje eu não estava conseguindo ver um vídeo no banheiro. É perturbação sonora, Anselmo. Não, gente, tem que ser respeito, tem que ter acústica. Quem vem ao culto, vem ao culto. Pode acontecer de alguém ouvir o louvor e vir? Pode, aconteceu várias vezes aqui. Mas não é regra. Quando isso aqui estava aberto, um vizinho, o primo da Duda,
eu gosto muito do Jonathan e a gente tem uma amizade assim, que fala, né? Aí ele tava lá, eu não sabia que ele cortava o cabelo lá no Flávio. Aí eu cheguei lá e falei assim, oi, Jonathan, cara, graças a Deus que eu te encontrei aqui. Eu queria te pedir perdão, cara. A igreja vai fazer os paredes, tá muito ruim lá, vazando som. Ele, pastor, não, fica tranquilo, cara, senão nos perturba de coração. Eu falei, mas eu quero te pedir perdão, cara. Deixa eu explicar uma coisa para você. Chega um momento que a fila, você vai precisar entender isso, gente. Vai ter pessoa que você vai falar assim, cara, não sei mais, esgotou. Eu não sei fazer isso. Eu tô aprendendo, tô indo para lá. Me mandou não procurar, tô acatando as ordens. Aí, tá bom para sair da igreja agora, hein? É só falar, não me procure. Eu tô cumprindo, não tô, Kátia? Direitinho, me mandou não procurar, eu não procuro. Oro, oro. Literalmente, entrego para Jesus. Falo assim, o senhor viu? Gente, esse entrego para Jesus sai um veneno, não sai assim, brincadeira. Brincadeira. Não, eu falo com Deus, mas eu aprendi uma coisa. Tem que andar, gente. Porque tem gente de fato precisando de Jesus, tem gente pisoteando as pérolas que você está lançando. Jesus nos ensinou o seguinte, a objetividade. Você tem que oferecer. E a terra tem que ser cheia dessa mensagem. Não dá para a gente ficar com um indivíduo que já falou que não quer, Diogo. Você não quer? Tá tudo bem, você vai fazer parte das nossas orações, mas não do meu suor. O meu suor vai ser por quem quer. Soe, se desgaste para salvar tantos quantos você quiser. Mas saiba de uma coisa: você estendeu a mão, fez de tudo. Cara, faz a fila andar. Faz a fila andar, por favor. Faz a fila andar. Não fica nessa do cliente tem razão. Ele não tem. Porque não vai ter um que vai falar assim: o pastor safado lá do lado da minha casa que me fez desviar do evangelho. Não vai ter esse. Não vai ter esse. O Espírito Santo não é tão fraco. A gente está dando guarita para fugir da ira vindoura. A gente está dando para as pessoas um batismo, elas vêm e de repente vai ao impacto, ao encontro disso, daquilo. Aí elas voltam selerepe com Jesus. Ah, estou em Jesus agora. Aí daqui a pouco, o estou em Jesus dura quanto, Kátia? 3 semanas. Aí ela volta para o mundão. Ai, fulano está no mundão. Ai, até a próxima estratégia evangelística da nossa igreja. Aí a igreja vai lá, André, aí emocionaliza as pessoas, traz ela. Aí fica 2 semanas na igreja. Daqui a pouco, fulano está no mundão. Ah, ele é um crente sem vergonha. O problema é que quem faz a obra é? Fala, irmão. Tem convicção, não? Alex, põe aí, Filipenses 1,6, que eles estão com dúvida. Se a obra é porca e quem faz a obra é? Eu estou certo que aquele que começou boa obra em vocês há de até o dia de Cristo Jesus. Se é Deus quem faz a obra e a obra está mal feita, a culpa é aí de? É porque não tem uma obra de Deus sendo feita. A gente fica com medo de falar. Sabe por que a gente fica com medo de falar? Que a gente fala assim, caraca, onde está o erro? Encontre o erro. O erro está em que a pessoa não encontrou um lugar de rendição, assim, ó. Como que ela vai explicar isso para Jesus? Jesus, eu não quis nem me render. Era Deus quem faz a obra que Deus vai aprovar. Aí, Paulinho, imagina que você é o pintor lá lá do seu trabalho. Você está lá no edifício que você trabalha. Paulinho trabalha com manutenção. Imagina que você aprova a manutenção que você fez. Tem gente que fala, vou fazer uma coisinha aqui, vou colocar ok, tá tudo bem. Só que é Deus. Imagina, Selma, você se supervisiona, no seu trabalho você trabalha com supervisão, mas você se supervisiona, você fala, ó, eu aqui, eu estou fazendo o que tem que ser. Não, você supervisiona os outros. Deus pode se supervisionar. E qual vai ser a justificativa que você vai falar? Ele vai falar, mas era eu que fazia. Aí você, não, mas foi o pastor que atrapalhou. Não, foi eu que fazia, eu tentei fazer, eu tentei. Gente, eu não acredito que ninguém vai condenado por vítima. Não vai, não tem. Essa aí eu descartei da minha lista. Por isso, igreja e Figueira, vocês se consideram saudáveis na doutrina do Senhor? Sã doutrina?
Já estão com dúvida, já está melhorando, porque antes a gente falava amém para isso, tá assim. Começa a trabalhar como se não houvesse amanhã para salvar pessoas. Mas por último, saiba também conduzi-las à responsabilidade dos atos. Você tem que virar por último e falar assim: tudo bem, olha, estou aqui para que der e vier, mas todos nós prestaremos conta diante de Deus. Eu das minhas obras e você das suas. Eu te apresentei o sangue de Jesus. O dia que você quiser essa mensagem, ela está disponível para você. Não sei quanto tempo vai durar isso. Mas o sangue de Jesus tem que te cobrir dos seus pecados. Esse é o evangelismo. Quer fazer? Não, evangelismo não é procura alguém mais uma igreja mais próxima da sua casa, procura uma igreja mais próxima da sua casa, ou procura uma igreja mais próxima da sua casa. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus. Isso é evangelismo não, gente. Isso é distribuição de papel. Evangelismo é conscientizar o outro de que tem um juízo vindo. E quando eles vêm tentando se esconder, você pergunta assim: o que tu está achando que tu veio fazer aqui? Quem te ensinou que você pode fugir da ira vindoura? Está procurando macetear? Tinha uma pessoa, quero terminar com esse exemplo, que o cara veio e falou assim: cara, me ajuda. Esse rapaz já foi meu discípulo numa célula de jovem que eu tinha. Aí, ganhou dinheiro, ficou famoso, um pouquinho famoso. O que aconteceu com ele? Ele saiu da igreja, começou a renegar tudo. André, só que um amigo ficou desesperado. Cara, tu tem que voltar, tem que voltar. Quando o cara começou a congregar aqui, ele, tu tem que ir lá, cara, vamos, vamos. Hein? A gente tinha uma turma boa assim. Você tem que ir, cara, você tem que ir, você tem que ouvir. Pô, lá é diferente, vamos, 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 vamos. Ele virou e falou assim, cara, pode me perturbar, eu já sou batizado. Aí ele, aí ele descobriu, olha aqui para mim, que isso irritava o evangelista. E eram amigos, Andressa. O que aconteceu? Ele falava de Jesus, falava. Ele virava no final e falava assim, mas eu já sou batizado. Eu já sou batizado. Era a resposta dele. Tipo, não teve eficácia nenhuma. Mas eu já sou batizado. Eu não mudei nada na minha vida, mas eu já sou batizado. Tipo, já comprei o ritual. Fui lá, tomei um banhozinho, acabou. Você vai me condenar? Sou batizado. Olha aqui para mim. Você entendeu o peso da responsabilidade que está sobre os nossos ombros? Gente, a gente não quer a condenação de ninguém. Assim como Jesus, eu vou declarar sempre: creio no inferno, mas ele não foi feito para pessoas. Mas ele também não está vazio. Muito pelo contrário, ele será jogado num lago de fogo que inclusive estará cheio de pessoas. Não foi feita a condenação. Você sabe por que fogo? Sabe por que isso? É uma mensagem de destruição, de tormento. É uma ideia disso. Mas não é momentâneo, é eterno. Isso me pesa muito. Gente, como que eu queria falar para vocês, o inferno foi uma invenção nossa. Eu queria, André, poder falar assim, nada. Esse negócio de lago de fogo aí, esquece. Queria, André, queria poder falar, não. Mas não posso, por vários fatores, inclusive de pensar que quem optou precisa ser banido da face do Senhor. Essa pessoa precisa ser retribuída naquilo que ela quis. Gente, ela não quis Deus, ela não tem esse direito, gente. Ela só não pode fugir do juiz de toda a terra. A mensagem do juiz eterno, ela tem a finalidade de colocar Deus novamente. Não é colocar, Deus já está. É no conceito, você saber que Deus está sobre o trono, que ele pode prestar conta e ele tem domínio sobre todos. Deus não é um Deus de uma religião, ele é o Deus de toda a terra. Então não é segundo a nossa doutrina, é o que será. Não é segundo, mas pastor, se eu procurar uma fé que não fala do inferno, tá tudo bem. No dia do corre-corre, você vai tentar brincar de esconde-esconde com Deus. Mas, pastor, e se eu ouvir um pastor, e como é que você vai fugir desses textos que nós só abrimos e lemos e falamos sobre eles? Por favor, abre teu olho. Quem já serve, abre o olho, que a nossa obra será também pesada. E eu não sei você, ninguém deixou o que é a recompensa, Andressa, mas eu quero. Ei, você nem sabe o que vai perder, mas não perde não. Vai por mim. Pode ser algo trágico.
Porque plantamos um Deus, gente, que não tem governo, um Deus que não tem juízo, um Deus que se assenta às bases do seu reino, do seu trono é verdade e justiça, mas ele não aplica nada. Ele deixa tudo frouxo. Não, não é assim. Ele hoje está no tempo da misericórdia. Ele hoje quer jogar a rede, puxá-la lotada. Você está entendendo? Salve tantos quantos quiserem. Mas se zombar, meu irmão, fila anda. Fila anda. A fila anda. Eu ficava pensando, eu orava por todo mundo que saía e falava, volta, Senhor, que eles voltem, Senhor. Meu irmão, que eles voltem, Senhor. Chegou um momento que eu comecei a ver. Eu comecei a ver mentira, eu comecei a ver falsidade, eu comecei a ver essas pessoas zombando de Cristo. Sabe o que eu comecei a perceber? Falei, elas são inimigas do Senhor. E elas não querem pazes. Elas querem se rebelar e se rebelar completamente. Então, que colham daquilo que estão plantando. Eu não sei você, mas por crer tanto na misericórdia de Deus, eu não me atrevo a esnobar o que Ele me deu de misericórdia. Eu quero mudança para a minha vida, meu irmão. Eu quero ser uma pessoa a cada dia mais limpo da amargura e a cada dia que Deus olhe para mim e veja a boa obra que Ele está fazendo e fale, essa obra que eu fiz, eu aprovo. O que você vai fazer com essa mensagem? Formule uma intercessão e um comportamento. Você que é cristão, você que é líder, os líderes sabem um pouco melhor sobre isso, mas formule. Fala, Deus, eu vou orar pelos meus que não conhecem o Senhor, que ainda não estão em Ti, como se não houvesse um amanhã para eles. Eu vou orar para que eles sejam atingidos e quando eu puder, eu vou expor a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, dê a eles chance, dê a eles tempo, concede a eles olhos abertos. É a oração que eu fazia pela minha mãe, meu irmão. É a oração que eu fazia pela minha mãe. Senhor, não deixa ela negar, não deixa ela abrir mão, não deixa ela passar pela mensagem e não ouvir. E um dia minha mãe se converte no culto que eu estava pregando. Eu nem pensava nisso, eu só queria que minha mãe fosse para o céu, Deus me livre. E eu fui a pessoa que batizei minha mãe. Mas, meu irmão, tá hoje, até hoje, fiel no Senhor, mora em Minas. Se pudesse, estava aqui. Eu sei que é eficaz isso. Orar como se chorar pedindo como se não houvesse uma manhã por aquela pessoa e falar, Deus, eu peço a Ti, Deus. Ela não te quer, ela te renega, ela te entristece, mas eu te peço, Deus, dá tempo para ela se converter. Essa é a sua intercessão. Essa é a parte prática dessa palavra. Outra parte, pregue. Pregue como se tudo dependesse de você. E dependa de Deus, como se tudo dependesse dele na hora de salvar aquela vida. Vá para cima das pessoas querendo, mostrando a elas a salvação, querendo, se interessando pelo destino eterno daquela vida. Não queira ser uma pessoa bajulada, uma pessoa respeitada, no sentido de ninguém vai te ver como chato, como isso, como aquilo. Você não precisa de status. Você precisa ser alguém que obedece ao Senhor. Você não precisa que as pessoas te apontem como um crente que não é bitolado. Não, você precisa que as pessoas ouçam de você aquilo que é justo, meu irmão. Não é justo a gente saber da notícia e não contar. Eu creio que o Senhor já falou o teu coração.